importa, é mais do que isso, eu acho. Não é um limite de eu passei a bola. É a situação de que nós somos os consultores. Eles confiaram na empresa em determinado trabalho. E é o que a gente espera na vida da gente. Então, você contrata um marceneiro, um pedreiro, são coisas clássicos que dão problemas aí. A gente entende que aquele é o melhor profissional, que ele que tinha que falar quando mudava para fazer alguma coisa, ou que ia dar errado. E não vamos esperar chegar lá e falar assim, deu errado porque você me pediu isso. Pode ver. É exatamente isso que acontece na vida da gente. Quando der errado, deu errado para todo mundo. Tá. Complementando o que ela está falando também, que assim, eu acho que, né, em termos de processo e papéis, né, aí a atuação de você ser, por exemplo, sensibilizado, o usuário chegar, vou botar tal coisa aqui, ou então a pessoa que está te passando informações não é adequada, como a gente estava discutindo aqui, é importante também estabelecer, né, o papel de quem que pode fazer essa comunicação. Então, talvez o gerente ou responsável pelo projeto, né, faça esse papel. Então, o que você faz? Se você está no operacional, né, está executando algum serviço, o que você faz? Passa para o líder, uma pessoa especificamente que tem a parte de relacionamento com o cliente. Por quê? Para você também não se desgastar, né, a relação aí com o cliente. De repente o gerente lá, o responsável que tem a parte de relacionamento com esse cliente, falando, olha, a pessoa que você designou, né, a gente está percebendo que não é adequada para passar as informações necessárias, né, tem alguma condição diferente, então também esse cuidado, né, de atuação do papel aí. Bom, algumas técnicas então, finalmente algumas técnicas para a gente levantar. São várias formas de você fazer. Uma coisa, né, absurdamente nunca, jamais vocês façam isso. Eu acho que não dá para você chegar numa sala de reunião, achar que uma cadeira lá é um divã, né, o usuário senta lá e você falar para ele assim, né, desabafe, conte-me tudo que você precisa. Isso não existe, né? Não existe por quê? Porque, primeiro, o usuário, ele tem naturalmente, a gente sabe disso, uma dificuldade de passar o que ele precisa. Mas pô, e aí, como é que eu faço? Como é que você tem que ter, primeiro, falar a linguagem dele, ou seja, ter o glossário de termos do que ele fala, conhecer o negócio. Pô, mas eu não conheço o negócio. Então você tem que estudar, se preparar antes. Então, se você vai para uma reunião, o que você tem que fazer? Você tem que ler, né, o material antes, montar, como a gente está falando aqui, questionários, ou seja, esses questionários, eles são focados para que você consiga, né, setar a abordagem do que está sendo feita da entrevista. Esse questionário vai te ajudar a direcionar quais são o foco do levantamento, tá? Então isso, né, a gente fez na CCE lá, tá? Alguns módulos, o que a gente fazia? Se preparava antes, né, e na hora de conversar com o usuário, você estabelecia inclusive a agenda, né, das reuniões. O que você fala? Olha, vamos falar do tópico A, B e C. Qual que é o produto dessa conversa aqui? Olha, então a gente vai detalhar a funcionalidade A, B e C. Então, quer dizer, você registra tudo isso. E aí você depois, o produto disso é uma ata e a documentação pronta. A ata em si, ela é importante? Mas se você não estabelecer essas regras de como é que você vai setar essas coisas, não vai funcionar, tá? Então, aqui a gente acabou falando um pouco de tudo isso aqui. Os workshops e revisões, né, a gente tem aqui um termo antigo, que foi evoluído agora, mas é a mesma coisa, de JAD, né? Não sei se alguém já ouviu falar do JAD, que você tem estratégico, tático, operacional, que são níveis de diretoria, gerência e operacional. Então você fala de um projeto muito complexo, o usuário operacional, por exemplo, quando você fizer levantamento, ele já tem que saber quais são os objetivos da empresa, se ele está setado em relação a isso. Senão o que vai acontecer? O cara vai estar com uma vontade, ele não vai ter agenda, você nunca vai conseguir falar com ele, e vai passando o tempo, a ampulheta está andando do tempo e você não está conseguindo ter as informações para você evoluir no seu trabalho. Então, uma forma também é você fazer, né, um JAD, um modelo de workshop. Aí você tem figuras no JAD que a gente chama de facilitador, o escriba. O facilitador é um cara que é imparcial. Se você tem reuniões que
tem conflitos, né, duas áreas críticas aí que cada uma está puxando sardinha para um lado. Então você tem um facilitador que ele é imparcial, ele não vai puxar sardinha para o lado de ninguém. Então é uma forma também que você pode usar. Então depende da complexidade que você está levantando. Via de regra, não dá para você botar 15 negros numa sala de reunião. O que vai acontecer? Vão discutir tudo menos o que você colocou na agenda. Então tem que procurar o quê? Ter poucas pessoas também, né? Pessoas chaves para discutir alguma coisa. Senão você vai ter uma reunião que você vai perder o controle, né? E no final você não vai ter nenhum resultado efetivo. Tá? Bom, então aqui a gente falou de posso agir com representação de metas e interesses, é fundamental a participação ativa do projeto, a gente está chegando no molhado, né? Na verdade, aqui a gente está falando que o stakeholder ele tem que estar envolvido em todas as partes críticas do projeto, até na parte de teste também, na parte de elaboração dos testes, que não é o foco dos requisitos, mas também é importante. Alguns checklists, né? Então, aqui todos os stakeholders foram identificados, então aqui você tem alguns itens que são importantes você implementar aqui. Está definido quem irá avaliar, aprovar a especificação, então é importante que nem sempre o cara que está te passando informação é o que vai aprovar. Então você tem que mapear tudo isso aqui, né? Então esses itens aqui, ele vai te dar um norte para você estabelecer qual vai ser, tá, a abordagem que você tem que dar para aquela reunião.